E aí, gente bonita? Tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou falar sobre stand-up. Não vai ser necessariamente um trecho de uma apresentação ou coisa do tipo, mas vai ser sobre processo criativo. Eu resolvi contar um pouquinho como que funciona meu processo criativo. Então eu vou pegar aqui basicamente um texto que eu já tenho, que já tá mais ou menos testado. Vou mostrar pra vocês como que eu escrevi, de onde surgiu minhas referências e tudo mais. E a gente conversando sobre processos criativos. Lembrando que isso é o meu método, isso não é um método universal, não é o melhor. É só uma questão de que comigo funciona dessa maneira. Mas assim, só para pincelar um pouco como que é o meu método criativo no geral. Eu primeiro pego algo que eu quero falar sobre, né? Pode ser uma vivência, pode ser uma história, pode ser uma observação. E eu escrevo ele por completo. Eu preciso escrever palavra por palavra. Tem pessoas que escrevem tópicos, tem pessoas que escrevem mais as piadas em si e não... as suas transições e etc. Mas eu preciso ter o texto todo, palavra por palavra, para me elucidar das ideias que eu tô tendo. O meu processo inicia de duas maneiras. Eu primeiro escrevo uma linha de raciocínio, que não necessariamente vai ter piadas ali, não necessariamente essas piadas são boas. É só realmente para eu ter um fluxo de ideia e ver como que meu pensamento tá. E depois disso eu vou criando alguns questionamentos, algumas perguntas que eu tento responder com piadas. Então nesse caso que é o texto do Tetra, né? Então eu começo a me perguntar, putz, por que foi no dia do Tetra? O que aconteceu nesse dia? Por que minha mãe contou que eu fui feito no dia do Tetra? Por que incomoda a gente saber que nossos pais trans? Enfim, todas essas coisas para tipo ir tendo esses questionamentos para eu poder trabalhar uma piada nisso. Porque às vezes vai ficar esse questionamento e com esses questionamentos a gente consegue fazer a piada, né? E aqui no vídeo, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente mostrar pra vocês, eu vou comentar trecho a trecho, tá? Da piada, não vou me estender tanto, mas só mostrando como que surgiu essa ideia, por que eu pensei dessa maneira, por que eu fui por esse caminho e tudo mais. Beleza? Então bora. Ó, a primeira frase do meu texto eu falo, minha mãe adora falar besteira. Porque eu pensei assim, já que eu tô fazendo stand-up, tô fazendo comédia, e a gente já tá falando besteira, querendo ou não, vai, não desmerecendo piada nem nada do tipo, mas é besteira, vai, a gente pode falar que é besteira. Então isso fica mais fácil de eu linkar com algum outro texto que venha antes, sabe? Eu tô até mesmo começar um show falando, resolvi, sou comediante de stand-up, e eu puxei muito esse lado de falar besteira da minha mãe adora falar besteira. Por exemplo, seria uma maneira de eu começar e ser sutil, sem já começar falando, minha mãe adora falar besteira. Ou então, se eu tô fazendo alguma piada, eu penso essas coisas, eu puxei isso muito da minha mãe, porque ela também adora falar besteira. E aí eu falo, outro dia ela me mandou a foto do Brasil sendo tetra no WhatsApp e falou, sabia que você foi feito nesse dia? E eu respondi, pra quê? E eu acho isso engraçado, tipo, da sua mãe vir comentar do dia que ela transou com seu pai pra te ter. Isso por si só já é engraçado, então, pra elucidar o tema, eu já falo que minha mãe gosta de falar besteira, então eu falo esse tipo de besteira. E aí eu começo, na minha linha de raciocínio, a falar. A gente não quer saber quando nossos pais transam, a gente prefere pensar que eles nem transam, a gente prefere acreditar em qualquer absurdo. E por que eu falei desse absurdo? Porque a gente tem a história da cegonha, né? Tem a história da cegonha, tem a história de engolir semente de melancia, sei lá que porra. Eu resolvi fazer uma piada com isso. Só que ao invés de ir pro clássico, eu decidi criar meu próprio exagero. Foi onde eu falei, né, que eu falo, a gente não quer pensar que eles transam, a gente prefere acreditar em qualquer absurdo. Por exemplo, que eles pediram a gente no AliExpress e os 9 meses foram o tempo que ficou parado em Curitiba. Eu não queria necessariamente ir pra uma coisa já batida, talvez eu queria criar um outro absurdo. E acho que seria mais legal e é um pouquinho mais atual, né? A história da cegonha é muito antiga, a gente, sei lá, a gente cria uma nova coisa, entende? Então eu fui pra uma outra linha de raciocínio, porque se eu fosse talvez pra história da cegonha, por muita pessoa já conhecer, não ia ter tanta graça, eu ia ter que secar mais sobre a história da cegonha, falar, puta... que merda, né? Vim pra uma cegonha, caralho, você já nasce descendo de rapel, o cordão umbilical na verdade é a corda do paraquedas, se você cai na lareira ela tá acesa, enfim. E aí eu sigo de uma outra piada, que é eu não consigo imaginar que meus pais no sexo falam coisas do tipo, quem é minha putinha? Quem é minha cachorra? E aí meu pai responde, sou eu, amor. É uma piada pra inverter, né? Pra dar um twist. E por que essa piada ela funciona? Assim como na do AliExpress, ela funciona pela alusão de tipo, puta, você compra um negócio no AliExpress e ele realmente demora muito tempo em Curitiba, né? Não é o tempo necessariamente de vir de outro país pra cá, mas assim de Curitiba te mandar o bagulho, né? Então fica essa alusão do tempo da gravidez com o tempo da sua encomenda ficar parado lá. E aqui nessa piada das coisas que os pais falam, logo no começo eu falo, eu não consigo imaginar meus pais falando certas coisas no sexo, eu não explicito quem tá falando essa frase.
Quando eu falo quem é minha putinha, quem é minha cachorra, automaticamente a pessoa vai entender que é meu pai falando pra minha mãe. O que já é engraçado por si só, você parar pra imaginar, puta, imagina seu pai falando isso pra sua mãe, que situação desagradável. Só que aí você vira e fala, e meu pai responde, sou eu, amor. Ou seja, lá no final da piada, ou seja, eu maquiei ela toda, ela teve uma graça ali, só pela graça de você imaginar certos absurdos na hora do sexo que seus pais fazem, mas no final eu inverto, falando, não, mas na verdade quem tá falando disso é minha mãe, meu pai que é a cachorra, meu pai que é a putinha. E aí eu vou pra de fato trabalhar com uma coisa do momento do tetra, o momento que o Brasil chegou na final. E qual que foi a minha melhor forma de poder escrever piadas com isso? Buscar referência. Seja que eu já tinha, ou indo atrás da internet entender o que aconteceu nessa Copa e tudo mais. Então, por exemplo, a primeira piada. Eu fico imaginando que ela deve ter pedido um sinal pra Deus sobre o que ela tinha que fazer na vida, porque ela estava perdida. Olhou pra TV, viu o Bebeto fazendo a sua comemoração, né? Que é aquela comemoração que ele balança o feto. E fala, é isso, um filho, vou dar pro primeiro idiota que eu ver na minha frente. E aí vem a primeira referência, porque realmente o Bebeto ele fazia aquela comemoração, assim, essa comemoração ficou muito famosa. Mas essa piada ela vai se sustentando justamente por isso, por fazer uma ligação com a comemoração do Bebeto, mas o fato de que eles... Porra, iam ter um filho, né? Acabou tendo um filho. Então, brinquei com isso, de pedir um sinal quando olha pra TV e vê o Bebeto fazendo essa comemoração. E eu falo, vou dar pro primeiro idiota que vê na minha frente. E a segunda que eu falo é o seguinte. O curioso é que o horário da final foi no horário do almoço. Ou seja, ela resolveu encher a barriga, só que de outro jeito. Fazendo mais uma brincadeira com palavras aqui, né? Porque a hora do almoço é a hora que a gente bota a comida pra dentro, a hora da gente, né, encher a barriga, encher a pança. Só que aí, no caso, foi com um bebê. Então, brinquei com isso nessa piada. E aí eu estico ela um pouquinho mais e falo, né, ela ainda trocou a hora do almoço pela hora do chá de buceta. Mais uma vez, tentando fazer uma brincadeirinha com palavras aí. A próxima piada que eu tenho é, mas meu pai tem mérito nisso também. O Baggio chutou de chapa e mandou pra fora. Meu pai só com uma cavadinha me lançou na gaveta da minha mãe. Outra coisa que é a referência, porque no final da Copa foi pra uma decisão de pênaltis, onde o Baggio, o último pênalti da Itália cobrado foi por esse jogador, o Baggio, e ele chutou e lançou a bola muito pra fora. Então eu fiz uma brincadeirinha com essas coisas, com essas nomenclaturas que dão pro futebol, né? Chutou de chapa, mandou pra fora, com uma cavadinha me lançou na gaveta. E aí você vai fazendo uma sacanagemzinha com essas palavras, né? Ah, uma cavadinha na gaveta, taranã. E aí forma essa piada. A outra que eu tenho aqui também é, será que quando meu pai gozou foi na mesma hora que o Galvão falou é tetra? Essa piada eu ainda não estendi ela tanto, eu não necessariamente testei ela dessa maneira. Eu tinha uma brincadeira com é tetra, só que era um pouco antes, na piada que eu falava, pô, falam que não se tinha televisão naquela época, mas pô, o Brasil tava sendo tetracampeão. Se não tivesse uma TV, onde que a mãe estaria? Numa suruba de anão dentro de uma igreja? E aí eu brinco depois falando, depois dessa piada quem vai virar tetra sou eu. Só que ela não tava entrando, essa piada não tava entrando legal. Mas eu vi que ela não tava entrando e entendi por que ela não entrava, porque ela é uma piada muito gratuita. A ideia foi legal de pegar essa falácia popular de que se não tinha TV antigamente, então se fazia muito filho. Só que, porra, o Brasil era tetra, então tinha... Só que aí eu, por fazer essa brincadeira do tetra e com tetraplégico e tudo mais, eu decidi fazer alguma coisa, alguma piada que não encaixou. Tipo, falar, suruba de anão dentro de uma igreja. Pode ser que seja engraçado, mas eu achei que ela ficou muito gratuita no texto, sabe? As duas vezes que eu testei, não entrou, foi a mais fraca disparada de todo o set. E aí, pra fechar o texto, eu ainda falo, mas ainda bem que foi na Copa de 94, porque se ela tivesse pedido esse sinal na Copa de 98, tivesse olhado pra TV e ouvido o Zagallo falar, vocês vão ter que me engolir, eu não estaria aqui. É mais uma referência, trazendo de uma outra Copa, mas fazendo mais uma brincadeirinha de vocês vão ter que me engolir, ou seja, engolir porra. E eu faço a piada e essa piada fecha muito bem. Eu acho que foi uma maneira de eu achar uma saída. Tem minha linha de raciocínio dela falar que transa. Falou que transou com meu pai. A gente não quer imaginar isso. Depois a gente faça essa brincadeira imaginando, puta, no dia e fazendo as relações. E eu saio ainda dentro do tema, falando dessa frase do Zagallo que ele fala, vocês vão ter que me engolir. Que ela não necessariamente, eu vejo que ela é tão conhecida como um tetra, como a comemoração do Bebeto e tudo mais. Mas é uma referência que a galera tem. Ainda mais que fala, vocês vão ter que me engolir, eu não estaria aqui. Então a galera já pega, tipo, puta, ele vai ter que engolir, puta, que caralho, que absurdo, meu Deus, olha o que esse moleque tá falando. Por isso que a piada, ela funciona muito bem. Porque eu tô falando da minha mãe, tô falando sobre minha mãe engolir porra. Então isso vai dando um mix de emoção, assim, na cabeça da pessoa, vai dando um mix de coisas, assim, que ela fala, gente, que absurdo que esse moleque tá falando. E é assim que eu saio do tema e eu fecho o texto. Ele
tem se mostrado muito bem equilibrado. Ele não chega a ser um alto 100% do tempo, não é uma explosão, né? Cada piada é palma e aplauso. Toda piada vai entrando e toda piada tem a sua força. Nem era na piada que eu tava fazendo sobre a suruba de anão. Tipo uma piada desperdiçada, tipo uma coisa tipo... Então a gente tenta manter esse nível. Evita esses buracos, a gente tenta que esse buraco seja o mínimo possível. Mas então é isso, gente. Esse foi eu meio que secando a piada, de como que eu fiz, como que eu fui pegando as referências, entendendo a piada. Esse é meu processo criativo. Quero que vocês também comentem como que é o processo de vocês. Vamos conversando, vamos trocando essa ideia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Obrigado, hein, pra todo mundo que assistiu.